Fala, gente, tudo bem? Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Capivara Tank. Aqui a gente fala sobre investimentos anjos, trazendo empreendedores e trazendo investidores para contar um pouco sobre a sua jornada e ajudar você nessa educação sobre investimento. Eu sou o Thiago e ao meu lado está meu parceiro Ramada. Ramada, bem-vindo, cara. Fala, galera! Antes de mais nada, né, Thiago, a gente precisa agradecer nosso patrocinador aí, o grande Sebrae SC, Sebrae. dar aquela força pra gente. Se não fosse ele, a gente não conseguiria fazer algumas coisas aqui, né? Porque tecnologia também custa caro, É né, cara? verdade. É isso aí. Bom, hoje a gente tá com aqui um baita de um entrevistado aqui. Na verdade, entrevistado não, né? Vamos colocar um participante aqui, um cara de peso, embora vocês vão olhar assim, vocês vão falar, cara, mas o cara não é grandão, né? Mas um cara de peso, né? No É o caso de peso, é o caso ecossistema, de peso, e o caso falando de de ecossistema, peso. né, cara? Poxa, seja muito bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, Ramada. Muito obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, bacana, cara. Anderson, nosso papo aqui é rápido, tranquilo, acho que é pra galera mais entender educação, investimento. Ideia, conta um pouquinho de você, cara, esse tempinho, como tu chegou a investidor, empreendedor, o que tu não puder falar, tudo certo também, mas assim, quanto mais tu puder abrir pra galera em detalhes, eles vão agradecer. Legal. Eu comecei empreendendo em 98, né, quando a internet comercial foi habilitada em 95 no Brasil. 98 tinha 1 milhão de usuários só conectados usando internet de escata. Nossa E foi Senhora. o período ali que eu comecei. Foi nessa época que surgiu? Foi AS.com. as.com, Ah, né? é verdade. Esse foi o primeiro movimento, né, da Web 1.0. E eu lancei na época um portal de conteúdo e serviços para estudantes, né, no Brasil. E a gente conseguiu tocar esse projeto por 2 anos até 2000, quando estávamos prestes a receber o primeiro cheque de investidor anjo e porém estourou a bolha da internet, né? Ah, é Então, verdade. aquela época que as empresas que estavam na bolsa, na Nasdaq, né, enfim, acabaram derretendo. Então, o que aconteceu aí? Sobrou aprendizado e eu resolvi continuar empreendendo, né? Comecei aí o que eu tinha aprendido com esse portal? A desenvolver sites para a internet, né? E era uma época assim que era tudo na unha mesmo, literalmente, né? E aí eu lancei a A2C em 2000, dentro de uma incubadora em Joinville, na Softville, que acho que vocês conhecem aí, muita gente aqui da região já ouviu falar, né? Claro. E aí nós começamos incubados na época. Não existia aceleradora, não existia o conceito de startup, o conceito de investimento, ele estava começando, teve muito dinheiro para as empresas.com, mas no Brasil o conceito de investimento anjo era praticamente inexistente, né, Inexistente, isso. nessa ocasião. E aí a 2C ela foi se desenvolvendo totalmente bootstrapping, né? A gente vendia o projeto, ia para a rua vender, voltava para desenvolver e para entregar. Então era assim que o negócio funcionava, né? E a 2C ela completou um ciclo sendo vendida em 2019 para o grupo Brivia, né? Então a gente acabei fechando esse ciclo com bastante assim aprendizado, com bastante orgulho, né? Foi um ciclo que nos trouxe muito aprendizado e também resultado. Mas paralelamente, o que eu fiz em 2009? Eu fui cofundador do Clube de Autores, que é uma plataforma de self-publish, de autopublicação de livros, né, para autores independentes. E aí, em 2012, ali 2010, tinha começado o primeiro fundo de Venture Capital em Santa Catarina, né? Tinha o SC Tech, que era um fundo da CRP, do Rio Grande do Sul, que operava aqui. Na sequência, veio o Fundo SC. E nessa época, como eu era cofundador do Clube de Autores, eu acabei participando do processo e nós captamos ali o primeiro cheque para o nosso projeto em 2012, que foi um cheque de R$2 milhões na ocasião do primeiro fundo que teve aqui no estado. Em 2012. Era muito. Hoje é grana, hein? Em 2012 isso era muita grana. Muita grana, muita grana. E era novo isso, né? Também, né? Era super novo, porque assim, foi o primeiro fundo que nós tivemos. Esse fundo investiu em 6 empresas e era um momento que você não tinha muita referência, vamos assim dizer, né? Esse movimento ele era mais ativo em São Paulo, nos grandes centros, mas aqui na região sul era um movimento que estava dando assim os primeiros passos, né? Como é que vocês, como é que vocês acharam esse fundo?
Ou, sabe, a minha dúvida é assim, pô, eu tô precisando de grana. Hoje em dia é fácil, né? Hoje em dia temos Fácil, uma rede. nem tanto, mas é fácil. Mas você achar, difícil é investir. Mas como é que vocês acharam isso naquela época, assim, um trabalho que fizeram em relação nisso? Eu acho que, assim, eu como empreendedor, eu sempre gostei de investir em relações, em desenvolver conexões, né? Fazer um network. Fazer um network. Né? Então, assim, sempre participei ativamente Hoje a gente fala muito no ecossistema, mas na época era associativismo, né? Era a expressão mais utilizada, né? Então, sim, tinham as entidades de classe do setor, tecnologia, tinha Sucesso, tinha Cespro, tinha a CAT, né, que é uma entidade referência nossa aqui no estado, associações empresariais também, tinha os núcleos também de tecnologia. Então eu sempre participei para fazer network, buscar conhecimento, participava dos eventos e nessa época eu conheci o Marcelo Voloski, que inclusive hoje somos sócios na Invisto, né? Mas o Marcelo sempre gastou muita sola de sapato visitando as incubadoras. Então, nós tínhamos muitas incubadoras aqui no estado, tanto que temos a Recepet, a Rede Catarinense de Incubadoras, e eu conheci, o Marcelo visitou a A2C lá na Softville. Então, foi assim, e aí depois disso eu desenvolvi amizade com ele. O Marcelo trouxe para Santa Catarina, juntamente com a FINEP, o primeiro Seed Fórum de Capital Semente em Santa Catarina, que era justamente para ensinar os investidores e os empreendedores a levantar capital semente. Então, o primeiro fórum que a FINEP fez no Brasil foi um piloto aqui em Santa Catarina. E quem conduziu, quem trouxe foi o Marcelo, até porque a FINEP também era investidora âncora do fundo SC, né? Que massa, cara. Pô, isso Deve ser por isso, essa história de Santa Catarina também prover muito investimento em startup começa aí, né? Não é algo muito recente, não. Então, começa lá novo, atrás, né? É relativamente novo, porque assim, nós tivemos algumas ondas, alguns ciclos aqui no nosso estado, né, de grandes empreendedores do setor tecnologia, Blumenau, Joinville, Florianópolis e o estado todo, né, tem empresas também no oeste catarinense, né, empresas aí trintona, quarentona, né, que fizeram muita história, mas esse movimento ele começa principalmente com as entidades na nossa capital. Então, a própria CAT, né, faz e começa a puxar todo esse movimento. E aí pessoas que se interessavam pelo tema, o Voloski, por exemplo, o Voloski estudou fora, né, fez especialização nos Estados Unidos, lá ele já estava de olho nesse movimento, queria trazer isso para Santa Catarina, chegando aqui no estado, ele trabalhou na CRP, tocou o projeto, o fundo SC Tech, que tinha o fundo RS Tech no Rio Grande do Sul, também com o subsídio da FINEP, né? E o fundo SC Tech. Então, foi o primeiro, na verdade. O fundo SC foi o segundo, pela cronologia, eu diria, aqui no estado. Mas esse movimento, Ramada e Thiago e os nossos ouvintes, esse movimento é um movimento que tem, assim, 12, 15 anos, né? É um movimento bastante jovem, bastante recente, né? Então, se a gente fizer uma retroflexão, a gente vai ver que o quanto o crescimento foi, assim, gigantesco nessa última década, especialmente, né? Não, me corrija se eu estiver enganado, Anderson, mas a percepção que a gente tem é que todo o dinheiro em startup basicamente vinha da Faria Lima, né? Ali em São Paulo, né? E hoje a gente consegue ver claramente o movimento de Santa Catarina, principalmente. Talvez é porque a gente está na bolha aqui, a gente começa a perceber mas isso, sim, né? mas vê. Mas que se vê de fora, até a gente ouve de outras pessoas falando que é São Paulo e agora Santa Catarina virou um eixo de investimento. Né? Tu vê assim também? Sem dúvida, Ramada. E curioso até nisso que você está colocando é o seguinte, eu lembro, era mais ou menos anos 2000, eu participava da Sucesso em Santa Catarina, lá como diretor da entidade. Nessa época, vocês vão conhecer um grande protagonista do nosso ecossistema, o Rodrigo Lócio, da Dialeto. O Rodrigo cursava jornalismo nessa época em Florianópolis, né? O Rodrigo é conterrâneo aqui de Rio do Sul, né? Da nossa região, né? Do Vale. E
E o Rodrigo era assessor de imprensa da CAT, da Sucesso e de algumas entidades. E na época estava sendo criado o CETIC, que era o Conselho das Entidades de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado de Santa Catarina, que congregava todas as entidades, né? E a discussão que tinha no CETIC, quem participava do CETIC era o presidente de todas essas entidades de tecnologia e das entidades regionais aqui de Blumenau, Bluesoft, Joinville, Softville e outras, né, que tinham, enfim. Então, sempre teve a participação muito, muito ativa. Mas a discussão que tinha é como é que a gente, como é que posicionaríamos o Estado como um Estado referência em tecnologia e inovação. O Lócio, essa história está descrita no livro que ele fez com o próprio Daniel Leibniz, né, que foi o ex-presidente da CAT, atual presidente do Sapiens Park. É uma pessoa que eu tenho enorme apreço, né, e que continua contribuindo enormemente com o nosso Estado, né? Mas o Lócio era o jornalista, na época, encarregado de construir relacionamento, fazer ponte com os veículos de comunicação, de negócio, de tecnologia em São Paulo, né, para colocar Santa Catarina no radar, para a gente fomentar inovação, tecnologia e investimento. E com a força associativa de todas essas entidades, de todas essas pessoas que fizeram parte, né, dirigindo essas entidades e se unindo, né, no começo, lá há 20, 30 anos atrás, tinha um pouco de divergência. Então, Joinville, Blumenau e Floripa queriam fazer seus movimentos mais próprios, né? Solo, assim, né? Exatamente, né? Havia uma certa disputa Era mais política. comunidade do que ecossistema. Né? E eu diria assim, acho que não era nem disputa política, até era mais uma disputa de ego, digamos assim, né? Sim. Até por uma visão natural daquele momento, né? Uma visão mais regional, assim, se dá foco, né, na região. Mas esse esforço ele foi ganhando força, foi ganhando destaque. É claro que os índices de indicadores, né, os indicadores de Santa Catarina, IDH, etc., colaboraram muito para esse processo, o que facilitou muito, e o nosso estado se destacou. Então nós temos uma construção aí de maneira consistente. A briga foi tão boa que o Estado se beneficiou. Exatamente. Isso é bom, cara. Exatamente. A briga boa, isso. Concorrência ótima. Isso positiva nesse processo. E aí colocou o Estado numa posição, num ranking de destaque que a gente tem hoje. E o que veio com isso? Exatamente isso que você colocou, Ramada, na tua provocação. Nós deixamos de depender, vamos assim dizer, da Faria Lima, para fazer negócios aqui na região, para atrair negócios para a própria região, para fomentar investimento na própria região. Então, Santa Catarina dispõe de capital, nós já temos aí diversas empresas que realizaram, empreendedores que fizeram saída e que continuam investindo no ecossistema e que não param de se desenvolver. E aí a gente só tem iniciativas aí que contribuem muito para a indústria do investimento, né? Nós temos aí o Startup SC, um programa maravilhoso, conduzido com maestria pelo Alexandre, né, nosso amigo, né, enfim, com vários prêmios, tanto que o Sebrae Nacional, acho que colocou o Sebrae Santa Catarina esse ano no Startup Summit, né, como referência para o Brasil. Internacionalizamos, né, esse processo de certa maneira, temos atraído gente de todo mundo e, de novo, se a gente tem investimento de qualidade, tem resultado, é porque o processo de educação e de desenvolvimento vem sendo muito bem feito, com consistência, e apoio não tem faltado. Então, a gente tá, eu diria assim, sem dúvida, vivendo e ajudando a construir um dos melhores estados brasileiros, né? Com certeza. A gente tá brigando de frente com o Faria Lima, né? É isso aí, cara. Obviamente, eles têm um bolso de pipoca, né, que nem a gente fala, né? Mas calma, a gente vai chegar lá ainda. Não, mas é por ter a quantidade de pessoas que tem lá também, a gente não... Exato. Né, pode proporcionalmente, daqui a pouco vamos fazer uma conta proporcional, talvez a gente consiga bater, per capita ali, né? Massa. Mas para quem não sabe, o Anderson também é associado da SC e também faz parte da Invisto, né, Anderson? Tu comentou um pouquinho ali sobre a Invisto. O que é Invisto, cara? Fala também, assim, se tu conseguir abrir pra gente isso. Muito legal. A Invisto, ela é resultado, né, é a materialização de um sonho do Marcelo Voloski, como eu falei para vocês, né, ele tocou, o primeiro fundo aqui foi o SCTEC da CRP. Na sequência, ele batalhou muito, eu acompanhei esse esforço para montar o primeiro fundo de Santa Catarina de Venture Capital. Foi um fundo pequeno, um fundo de 12 milhões, mas para a época foi uma grande conquista, né? E foi aí onde começou a Bezeplan gerindo o fundo SC.
através de uma joint venture com a FIR Capital de Belo Horizonte, do nosso amigo André, e amigo e sócio hoje, André Meriche. E ao longo desse tempo, nós decidimos, eu me tornei sócio da Invisto há 4 anos e meio atrás, e nós decidimos fazer uma fusão da unidade de Venture Capital da FIR com a Bezeplan, e lançamos uma nova marca no mercado, que é a Invisto, né? A Invisto vem se consolidando como hoje o maior círculo de investimentos de Venture Capital no sul do Brasil. E de fato nós somos, né? Porque assim, como eu falei para vocês, nós já estamos hoje no 3º veículo. Então o primeiro veículo foi o Fundo SC de 12 milhões. O segundo veículo foi o Fundo Sul Inovação, que foi um fundo de 43 milhões, que é um fundo que está tendo um desempenho extraordinário, um portfólio incrível. E agora nós montamos o Fundo Invisto 1, que é um fundo de 100 milhões. Então esse é o 3º veículo. E aqui na região sul, esse é o maior veículo que a gente tem montado com foco, né, e com tese para investir em empresas aqui da nossa região, dos nossos 3 estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, a Invisto, ela combina aí a experiência de mais de 20 anos de empreendedorismo e de investimento de todos os sócios. Nós somos em 5 sócios, todos os sócios são empreendedores ou foram empreendedores, todos os sócios venderam empresas, todos os sócios já atuaram e continuam atuando ativamente como investidor anjo, né? Então nós temos uma experiência muito prática e a gente gosta de dizer que nós somos um fundo de empreendedor para empreendedor. Então a gente entende a realidade do empreendedor. Fala a língua dele. Fala a língua dele. Legal. E ajuda o empreendedor a se desenvolver. Até porque a gente é um fundo early stage, a gente é um fundo que faz o primeiro cheque institucional, né, para as empresas e a gente tem gerado uma contribuição muito grande. Até eu peguei e anotei uma colinha aqui, rapidamente, sobre os números atuais, tá, da Invisto, né? O nosso portfólio hoje, nós temos companhias incríveis, empresas aí que a maioria de vocês conhece, né? Nós temos a GoFind de Joinville, a PhoneTrack de Curitiba, a Hero Spark também de Curitiba, a Mercafácil Curitiba, a Newin, que é catarinense, a Pulses, que também é catarinense, a Cashway e a Darwin, que é uma seguradora digital, a primeira a ser aprovada pelo Sandbox aí da SUSEP, e a Otimiza de Joinville, né? E dessas 9 investidas atualmente, né, pela Invisto, elas geram hoje mais de 800 empregos diretos, elas possuem juntas, né, mais de 4 mil clientes, né? Elas já faturaram em 2022, só esse ano, parcialmente mais de 60 milhões de reais, né? E então, assim, a gente está com um portfólio espetacular, com crescimento, com uma performance muito boa. Então, essa é a Invisto. Pode a gente trazer mais pessoas assim, cara. Pode dar mais É legal, um porque grau de... a ideia nossa aqui no Capivara Tank é trazer trazer conhecimento, esses números mesmo. E aí mostrar para as pessoas que o negócio é sério, não é uma coisa fundo de quintal, né? A gente teve a possibilidade de conversar com o pessoal da Invisto, a tese deles e o método que eles têm para fazer assim é sensacional. Então, quando entram para fazer um negócio, como o Anderson disse, né? É empreendedor, então eles têm conhecimento de causa ali, não é um cara financeiro só, né? São empreendedores e é muito interessante quando ele traz aqui geração de empregos, né, cara? 800 empregos. São 9 empresas, 800 empregos. Parece pouco, né? Mas isso é bastante uma economia real, né, cara? O impacto disso é muito relevante, né? São funções qualificadíssimas, né? Gera muita renda, né? Legal. Ô Anderson, e fala aí, quais são hoje os que você tá vendo aí em termos de desafio, falando que tá todo mundo fazendo layoff, essas coisas, né? Startups enxugando. E para você aí, qual que é o cenário que vem pela frente aí? A minha leitura particular agora, né, falando como Anderson mesmo, no sentido assim, eu vejo o mercado ele é o mercado, então a gente passa por desafios, né, eles fazem parte do processo,
Mas a mídia, ela exagera um Exagera, pouco. Então, sim. às vezes, se carrega demais na tinta. E, obviamente, que tinha situações aí que estavam desajustadas. Então, correções e ajustes, eles fazem parte do processo, né? Mas isso vem impactando, né? Impactou companhias públicas, né? Que já estavam listadas, principalmente lá fora. Claro que a gente tem aí algum reflexo regional, evidentemente, ou empresas privadas, mas já num estágio avançado, empresas que já estavam em série D, série E, né, de investimento. E obviamente que todo essa aceleração que teve desenfreada, né, nos últimos 2 anos, especialmente pela baixa taxa de juros que aconteceu, pelo excesso de liquidez, então esses desvios, às vezes, eles acontecem. Mas eu vejo um ajuste absolutamente normal nessa rota, e que vai permitir as empresas avançarem cada vez com mais força. Porque assim, a transformação está aí, o mercado está mudando, né? Existem muitas oportunidades, muitas questões para serem endereçadas, então assim, o empreendedorismo e o capital sempre terão espaço. Então, se você trabalhar direito, sempre terão oportunidades boas para serem desenvolvidas. Então, assim, nós, por exemplo, na Invisto, a gente conseguiu fechar a captação do nosso fundo exatamente no meio dessa turbulência. Então, vejam que o capital não desapareceu, né? Nós tivemos, para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre deste ano, nós superamos o primeiro semestre de 2021 em fusões e aquisições, ou seja, o mercado continua aquecido. Essa desaceleração que mencionaram, que seria brusca, ela não está acontecendo na proporção que mencionaram. Então, são ajustes naturais. A gente continua extremamente otimista, continua investindo, nós, né, continuaremos investindo, as empresas do nosso portfólio continuam performando, atingindo metas, nenhuma das nossas empresas demitiu absolutamente ninguém. Não foi impactada. Então, nesse nível de estágio aí, não tem impacto. Muito pelo contrário, as empresas estão contratando e estão crescendo. Pô, então para o empreendedor que está buscando investimento, a Invisto não tirou o pé. Não, muito pelo contrário. Cara, mas é interessante porque isso e é exatamente, acho que a gente precisa passar aqui, porque esse ciclo de mercado, mercado financeiro, a mídia fala muita coisa, realmente é verdade. E tem uma comprovação aqui que a Invisto está falando ao contrário do que a mídia está falando. Ó, tem isso. mercado, tem jeito. E é óbvio que talvez o filtro que a gente faz nesse momento de mercado é um pouco maior para dar o investimento, né? Isso, sei lá, tu investia talvez em 10, talvez tu faz um filtro melhor, mas ele ainda ocorre. Ainda tem dinheiro no mercado para fazer isso. Perfeito, Thiago. E assim, a classe de investimento, né, do Venture Capital, ela é uma classe que se consolidou. Então, assim, hoje tem várias plataformas e alternativas de investimento. A própria SC Angels criou toda uma estrutura de investimento direto e de investimento em fundos, né? Movimentos como o movimento da Bossa, do Kepler e vários outros movimentos que temos hoje no Brasil de investimento. Nós temos agora a ascensão também muito forte do CVC, que é o Corporate Venture Capital, também que está crescendo muito, são as empresas colocando dinheiro para trazer inovação, para resolver problemas de maneira mais rápida, né? Então o mercado ele continua evoluindo, né? Nós temos também, por exemplo, as instituições financeiras hoje fazendo a distribuição dessa classe de ativo do Venture Capital, coisa que não existia, né? Era muito, muito difícil, mas, por exemplo, o próprio fundo que o Romero Rodrigues, né, ex-Buscapé, montou com a Headline no Brasil, toda a distribuição desse fundo foi via XP, então a XP fez a distribuição de um fundo de Venture Capital, exclusivamente de Venture Capital, né, usando toda a sua rede de agentes autônomos de investimento no país. Então isso é inovador, isso é disruptivo. Essa classe de ativo né, dentro dos limites de investimento que as pessoas físicas, né, podem fazer, e agora as empresas também investindo. Então, assim, a gente tem um cenário que não vai ter retrocesso nessa classe de ativo. Muito pelo contrário, é um cenário que vai continuar se desenvolvendo, vai continuar sendo aperfeiçoado.
cada vez mais qualificado, como você falou, Thiago. Então a régua sobe também cada vez mais, tanto para o empreendedor quanto para o investidor. Mas isso é positivo, né? Tu comentou sobre o terceiro, acho que o terceiro veículo, né, que vocês estão fazendo hoje na Invisto, que é de 100 milhões, isso? Isso. Tu consegue detalhar talvez um pouquinho pra gente como é que funciona? Porque assim, a gente tem 100 milhões em caixa, vamos investir, né, faz todo o processo de investimento conforme, acabou esse veículo, abre um outro, como é que funciona mais ou menos esse processo, cara? O nosso processo é o seguinte, antes de encerrar um veículo, porque assim, um veículo ele tem, por lei aí, 10 anos, né, que é o ciclo de vida de um veículo, né, são, basicamente, você abre com um período de captação, aí você tem um período de investimento, que normalmente é 2 a 4 anos, e depois você tem aí mais 4 anos, que é um período de desinvestimento, né? Que é você trabalhar ativamente no desinvestimento para retornar para o cotista, para o investidor, né? E então nós, antes da gente fechar um veículo, a gente já está trabalhando no próximo veículo, né? Fazendo a captação e fazendo investimento. O fundo Invisto 1, né, que é esse veículo de 100 milhões, é um veículo que a gente já fez investimentos nele, né? Então nós já temos aí, por exemplo, a Darwin, que é uma seguradora digital que foi aprovada aí pelo sandbox da SUSEP, é uma insurtech absolutamente interessante, incrível, com um time de fundadores de primeiríssima linha, com muita experiência na própria indústria, né? Então a gente está muito contente. Nós temos a própria Otimiza, que é uma empresa de solução para a área de contabilidade, também, né? E por aí vai. Então, nós já estamos fazendo investimentos, né, nesse sentido. Para isso, o que a gente faz? A gente tem uma tese, e é essa tese que a gente vende para o investidor. Porque a gente é um fundo é um FIP, nós somos regulados pela CVM, então a tese que a gente vende é a tese que a gente precisa entregar. A gente não pode fugir dessa tese, precisamos ser fiel a ela, né? Então, a nossa tese é essencialmente B2B. É claro que, por exemplo, no caso da Darwin, ela é B2B2C, mas preferencialmente nós olhamos negócios que sejam B2B, que sejam de software de internet, de SaaS, enfim, especialmente. Já investimos em negócios que mesclam uma solução, por exemplo, com a economia real, a própria rede Vistorias, que a gente fez a saída no ano passado, é um negócio que tem franquia, que trabalha com real estate, né, enfim, aferição, medição de imóveis, e tem uma série de soluções, hoje tem até seguro, né? Então, assim, a gente também, a nossa tese permite fazer esse tipo de investimento, né? O negócio precisa ter no mínimo de 2 a 5 founders, né? Então, assim, a gente não investe numa startup que tem apenas um fundador, então a gente entende que o risco ele aumenta nesse sentido, então precisam ter founders com competências complementares, né? Precisa ter já, obviamente, superado a validação da solução, né, nesse sentido, já precisa ter um MRR recorrente, uma receita recorrente acontecendo, hoje em torno de R$250 mil no mínimo, né, que é o que precisa, né, nesse sentido. E nós assinamos cheques que vão aí de 3, 5, 8 milhões por startup, né? E também podemos acompanhar rodadas subsequentes, né? Fazendo follow-on também nessas startups. Como eu até comentei anteriormente, a gente normalmente é o fundo que faz o primeiro cheque institucional. Então, nós temos um desafio que é ajudar na governança também dessa startup, porque essa startup ela está numa fase que ela não implementou efetivamente a governança. Ela não chegou lá, né, para isso. Então, a gente precisa ajudar para que ela possa dar os próximos passos de fazer uma série A, de fazer uma série B e assim sucessivamente. E isso, a Invisto também ajuda no empreendedor. Ajuda, exatamente. Pô, que legal nós isso. ajudamos. Isso quando eles apresentaram pra gente o fundo, isso eu acho que eu achei um diferencial. Acho que por isso que a gente também, como SC, a gente co-investe com a Invisto, né? Porque essa tem a mesma pegada nossa, né? De querer ajudar o empreendedor, né? Pela tese deles, tá, beleza, a tese coincide, mas eles também têm a pegada de pega o empreendedor, pega a startup, aplica ali alguns métodos, algumas coisas, ajuda ele a amadurecer, ajuda o negócio crescer, né? Achei bem legal, porque senão o negócio não cresce, não gera valor, né? O fundo acaba não ganhando nada, né? E eu acho que isso, Ramada, é o que difere muito hoje a Invisto no mercado
porque a gente, digamos assim, trabalha muito próximo. Não é só o cheque, não é só o dinheiro. E Exato. nesse estágio que a gente entra, só o dinheiro ele não faz toda a diferença. É Com lógico certeza. que o capital é extremamente importante, mas você ter uma estrutura para ajudar a direcionar, para mentorar, para ajudar, apoiar na estruturação dos processos, ajudar a trazer, selecionar gente boa, bons profissionais, bons executivos que venham somar no negócio, né? Ajudar a estruturar um modelo de partnership. Enfim, tem uma série de demandas aí que são estruturantes para o negócio e que são fundamentais. E aí é só a experiência de fato, né, que pode ajudar. Então, essa contribuição, ela dá trabalho, mas é o que ajuda a segurar a criação de valor para todos os stakeholders, né? Com certeza. E agora, não querendo mudar de assunto, mas vamos mudar do lado da mesa, tá, Anderson? Tu tava falando agora como investidor, mas também foi um empreendedor que buscou investimento. Hoje, tendo a visão dos dois lados, assim, o que você pode dizer assim, cara, isso aqui eu fiz, eu deveria ter feito diferente? Eu diria assim, acho que assim, o meu primeiro negócio eu quebrei, como eu falei para vocês. O segundo deu certo e foi totalmente bootstrap, né? Ou seja, foi autofinanciado, que foi a 2C, foi uma jornada de praticamente 20 anos. Mas era um business de prestação de serviço, de marketing, tecnologia, inovação. Mas a gente cresceu, enfim, nos posicionamos até como uma empresa nacional. São Paulo sempre esteve na nossa estrutura, então a gente cresceu muito em São Paulo e isso permitiu a gente atender grandes empresas, né? Depois eu cofundei o Clube de Autores e a gente captou o primeiro cheque na época, como eu comentei. Eu me tornei investidor anjo também ao longo dessa jornada, paralelo à minha atividade, investi em diversas startups. Já tive o privilégio de fazer algumas saídas, né, nesse sentido. Eu diria que assim, eu empreendi com recursos próprios, empreendi com recursos de terceiro, coloquei dinheiro como investidor anjo para apoiar outros empreendedores. Caraca, todos do lado da mesa. E hoje Isso é incrível. eu tinha o objetivo de me tornar sócio de uma gestora de fundos também, que aí, obviamente, você tem uma responsabilidade, uma corresponsabilidade muito grande, porque a gente está lidando com dinheiro de terceiro, a gente está regulado, né? Obviamente, né? Também está sob a luz da lei também nesse sentido para atuar. E nesse aspecto, o Brasil é um país assim de primeiro mundo no que tange a regulação e a segurança para os nossos investidores, né? Então você precisa ter credibilidade, trabalhar direitinho, né? E isso a Invisto tem, os sócios têm essa competência muito estabelecida, né? O que eu diria assim, Ramada? Eu acho que eu venho aprendendo muito ao longo dessa jornada aí de mais de 20 anos atuando, né? Especificamente como investidor, 10 anos, né? Nos últimos 10 anos, o aprendizado é muito grande, tá? Imagina. O que eu faria, de repente, diferente ou não faria, né? Até um pouco na linha do que você me perguntou. Eu diria assim, eu acho que se você tiver um bom projeto, né? E mais especialmente uma boa equipe, porque o ativo de maior valor, acho que esse é o aprendizado que eu trago comigo, tá? E acho que aí é onde eu pequei também em alguns momentos nos meus negócios e nos negócios que eu investi, subestimar ou superestimar a capacidade das pessoas. Então, você precisa montar um time da melhor qualidade possível. Esse é o único ativo que tem valor. Seja num processo de M&A, numa transação que você está vendendo. Então, muitas vezes, o comprador está olhando a propriedade intelectual, está olhando a produção, está olhando o produto, está olhando o cliente, mas não dá para negligenciar a capacidade do time. É os talentos que têm valor. Então, em qualquer indústria, em qualquer processo, assim, hoje, pela Invisto, nós temos hoje, no nosso processo, inclusive, diligência de pessoas. A gente faz diligência hoje das pessoas que estão no negócio para entender se realmente aquelas pessoas estão dedicadas, se elas têm capacidade, estão no negócio. Então, assim, a gente precisa entender qual é o track record dessas pessoas.
A gente levanta o histórico profissional dessas pessoas. Esse cara antes de empreender passou por tal empresa. Vamos conversar com um colega, com alguém que foi líder dele, para ver Olha como é só. que ele foi, como é que ele se comportou como profissional, né? Como é que foi a jornada dele, como é que ele é no dia a dia. Então hoje a gente se preocupa muito. Eu sempre me preocupei isso como empreendedor, mas hoje, com a experiência que eu tenho como empreendedor, como investidor anjo e também como VC, né, como Venture Capital, é olhar muito, entender muito as pessoas, porque no final do dia o único ativo que tem são pessoas. Então, se as pessoas não tiverem dispostas, o negócio acabou. Isso aí, isso que eu ia falar, porque se der um ruim lá, é ela que vai resolver para ti. Exatamente. Então, assim, as pessoas, porque a questão, por exemplo, negócio e tecnologia, normalmente os empreendedores vêm da área técnica, mas não necessariamente eles foram preparados para serem líderes e gestores. Né, para liderar pessoas, porque tem um desafio, muitas vezes, assim, a questão, por exemplo, societária é a questão mais sensível no negócio. Então, hoje, muitas vezes a gente pega negócios, por exemplo, com cap table desajustado, e aí você precisa fazer um ajuste nesse cap table. Aí dá e briga, equacionar. aí dá briga. Putz, isso é... E aí começam todos os desafios. E aí muitas vezes o ego, ou você achar que você merece mais porque merece, mas, né? E muitas vezes com isso você pode perder gente boa, você pode ter a dissolução do negócio, você pode ter uma série de questões. Então, é complexo lidar com empreendimentos, né? Principalmente nesse estágio. Então, eu destacaria isso, Ramada e Thiago, como o meu aprendizado hoje, que é assim, que eu coloco toda a energia possível hoje para olhar para os empreendedores, para a qualidade dos empreendedores, no sentido assim, quem são, de onde vêm, o que pensam, como eles tratam as pessoas, como eles respeitam os seus pares, como eles tratam... Legal. Isso você pode observar, isso tem testes também para fazer, você conversa com... né? Então, tem formas de você, digamos assim, colocar um termômetro para entender, porque essa capacidade de resiliência, essa capacidade humana, ter valores bem definidos, né, valores morais, valores éticos, né, de cumprir o combinado com o cliente, com os sócios, com a equipe, com os investidores, né, porque afinal a gente está sendo responsável, né, pelo capital de um investidor. Então, nós estamos representando ele. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade e um zelo extremo por esse recurso que a gente está alocando para impulsionar aquele negócio, e a gente quer que o negócio dê certo, mas que o nosso investidor seja remunerado, né, receba o prêmio dele, porque afinal ele tomou o risco, né? Cara, que legal, que legal. O pessoal acha que é só sobre dinheiro, né? No final, tem aí uma base... São pessoas, né, cara? A gente precisa ter carinho, né? Talvez tu tens uma média, assim, de tempo, sabe? Tipo, temos uma startup, vamos lá na Invisto, entramos hoje, qual é o retorno? Como é que funciona isso, sabe? Tipo, a gente... É um casamento muito longo. Porque assim, na SC, cara, a gente tem um processo também, tipo assim, poxa, essa startup não tá na nossa tese, sabe? Isso que tu falou, né? Bate esses checklists, assim, não está, a gente acaba fazendo um processo de mentoria com eles também, sabe? Antes de a gente falar e fazer o aporte de verdade, tá? Olha, nesse aspecto a gente é muito parecido, né? Porque assim, entra a oportunidade no pipeline, começa-se um trabalho, né, de conversa, de levantamento também de informação, mas principalmente de aproximação com os empreendedores. E aí o time da Invisto gasta sola de sapato. Eles estão toda semana na estrada, São Paulo, Curitiba, cara, que massa. Joinville, Blumenau, com certa frequência também, e por aí vai. Então, o tempo todo se aproximando. Inclusive, a gente ajuda esse empreendedor, muitas vezes, assim, antes de fechar com ele, a gente já começa a dar alguns direcionadores para ele começar a resolver, arrumar aquilo que de repente é um ponto sensível, e a gente já observa se ele tem capacidade de absorver, de executar, de entregar, e a gente passa esse conhecimento, assim, passa independente da decisão. É um teste já para ele. Exatamente. Isso pode acontecer rápido? Pode acontecer, pode ser que isso se efetive, como a gente é um fundo, pode ser que isso se efetive em 6 meses, mas isso pode levar mais, pode levar um ano,
Pode levar mais de um ano nesse tempo todo também, porque a gente precisa estar seguro e os empreendedores também precisam estar seguros de que a gente é um parceiro estratégico, né, que vai entrar realmente para colaborar. Então, normalmente a gente começa uma aproximação, são diversas reuniões para troca de ideias, de discussões, de aprofundamento, né, até efetivamente poder assinar um term sheet, até depois a gente poder rodar as diligências também desse processo. Eventualmente pode ter que fazer algum ajuste na companhia, porque a gente precisa, como eu falei, a gente precisa aplicar a governança. Então a gente só vai entrar, temos que transformar o negócio numa SA, esse negócio precisa ter um conselho. Então a gente tem todo um processo, toda uma formalidade, toda uma estruturação ao longo do caminho. A gente precisa olhar todos os detalhes da companhia, detalhe por detalhe. Então, assim, eu diria que é assim, quando a gente toma a decisão de fazer um investimento, a gente está entendendo do negócio, no mínimo igual ao empreendedor, ou às vezes até mais do que o empreendedor. O envolvimento é tão grande que a gente passa a ter um domínio do negócio. Então, no mínimo igual ao empreendedor, a gente precisa estar entendendo o negócio e os desafios que o negócio tem. Deve ser divertido. Eu imagino a ansiedade do empreendedor, né? Sabe? Mas a ansiedade acho que tá muito ligada aí também. A gente já falou aqui alguns outros episódios e aí a gente também foi buscar capacitação nisso como SC, né? Falar um pouco de... Tentar trazer a governança o quanto antes, né? Para facilitar a vida até pro investimento da SC e também para um futuro investimento de um fundo, né? E aí você falou que alguns são 6 meses. Eu creio que esses que são mais rápidos são os caras que já tinham uma governança já melhor, já tinha tudo bem azeitadinho ali e o negócio já estava quase pronto, assim, para ser investido, né? E a gente sempre fala muito isso de governança e às vezes o empreendedor fica meio receoso, né, Anderson? O empreendedor de primeira viagem, né, que não tem... É que o track recorde dele é 0. Aí o desafio é maior. O desafio é maior, em alguns exato. casos, porque ele não passou por isso, então ele acha isso muitas vezes burocrático. Mas não é burocrático, isso é pro bem dele, porque no final, se ele também tomar uma decisão equivocada, a vida dele está em jogo, né, nesse sentido. Então, nós precisamos entender que você não constrói um negócio do dia para a noite. Claro, a gente viu casos aí de unicórnios sendo criados aí em pouquíssimo tempo, mas se você for ver, alguns obviamente não se sustentaram, outros estão se mantendo, estão indo, só que o track record desses empreendedores já é grande. É gente que já está no 2º, 3º, 4º, 5º empreendimento, com muita experiência, com muita bagagem, com muita gente boa envolvida. Então, você tem um nível de maturidade mais elevado. Aí é um pouco diferente esse tipo de processo. Mas nós não jogamos esse jogo, né, nesse nível. A gente procura muito mais constância, a gente busca, e eu acho que é por isso que a gente tem tido assim, uma taxa de retorno, eu diria assim, de sucesso muito boa, né, com o nosso portfólio, por exemplo, do nosso próprio, do nosso fundo 2, que foi o Fundo Sul Inovação, a gente teve só um write-off. O resto, todos os negócios que, né, caminharam muito bem. Bom. Então, é isso, né? Eu acho que assim, você precisa selecionar muito bem, né, os negócios que você vai investir. Você precisa ver com o empreendedor, né, acertar e ele entender que é uma construção, que é uma jornada. E depois que a decisão foi tomada, a gente precisa acelerar, precisa continuar juntos. Depois virão os próximos desafios. Então, esse trabalho maior no início, Ramada e Thiago, ele vai facilitar para o próximo. Então, por exemplo, esse negócio, se ele precisar fazer mais captações, vai fazer uma série A... Está preparado. E depois então, assim, ele já está preparado. Aí o ciclo da próxima rodada melhor, né? é muito mais rápido. Inclusive nós... Se o negócio estiver bem, nós vamos participar, nós vamos acompanhar, nós vamos botar mais dinheiro na rodada seguinte. Então ele precisa entender que é o processo. Então não é uma questão de que a gente está burocratizando, mas é o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito não tem desculpa, né? Exato. Fechamos, Ramada? Fechamos, cara. Anderson, estamos acabando o nosso tempo. Obrigado por participar. Eu quero que tu deixe aí pra galera uma dica e aproveita como é que a galera acha Invisto,
como é que acha o Anderson para entrar em contato, falar contigo, pegar dicas? Fica à vontade, cara. Obrigado, Thiago. Obrigado, Ramada. Bom, eu sou o Anderson de Andrade, vocês podem me achar no LinkedIn, né? A Invisto, o nosso site é invisto.com.vc, né? De Venture Capital. Esse é o nosso site. Vocês podem seguir também Invisto nas redes sociais. Nós temos também, temos realizado aí, participado de diversos eventos. Agora a gente tem também o Invisto Network, que é um evento super qualificado para empreendedores e para investidores, né? A gente está preparando agora para novembro aí, se eu não me engano, novembro uma super edição do Invisto Network também, mas pelas redes sociais a gente tem compartilhado bastante conteúdo. Pelo nosso site vocês podem fazer contato, vocês vão conhecer o time também que está por trás da Invisto, é um time muito competente, né, tanto de sócios quanto de profissionais, de analistas, né, de pessoas muito bem preparadas, né, para atender vocês. Então a gente está sempre à disposição. E eu agradeço imensamente a oportunidade de poder falar um pouquinho desse tema que eu adoro, sou apaixonado, né? Obrigado mesmo, tá? Eu falei que ia ser um convidado de peso, gente. É verdade. Falou mesmo. Bom, eu sou Sidney Ramada, então Sidney com D mudo Y no final e Ramada com H. Então, nas redes sociais, Instagram, todas as redes é o mesmo padrão. Lembrar da mentoria, né, Ramada, também? Ah, é verdade. Boa, já ia me esquecendo. Quem quiser, o empreendedor que estiver buscando aí uma mentoria, né? A gente tem lá no nosso site, scangels.com.br, tem lá, solicite mentoria. Então, tem um grupo de pessoas bastante capacitadas. Nós somos todos treinados, inclusive, para dar mentoria, né, Thiago? Então, cadastra lá, solicita mentoria, vai ter diversas modalidades lá para a gente poder conectar com o empreendedor e também poder, de alguma forma, contribuir com ele. É isso aí, fechou. Além dessa mentoria, lá no nosso canal da @scangels.com.br no Instagram, a gente também tem aqui no YouTube, Spotify e também no nosso site, tem bastante conteúdo relacionado a investimento anjo. Então, o que você quiser saber sobre a educação de investimentos, tanto para empreendedores quanto para investidores, como é que eu entro nesse meio, como é que eu capto investimento, lá você vai encontrar bastante conteúdo para te ajudar. Beleza, gente? Ramada, obrigado. Anderson, obrigado por participar novamente, gente. Eu sou @dasilvadeverdade e até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, Sebrae. Fechou?